posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar. Olá, que a paz do Senhor Jesus reine em vossos corações. Estamos de volta trazendo para você, para o seu coração, para a sua família, para a sua devocional, um momento de reflexão bíblica, onde nós temos aqui em Atos capítulo 27, versículos de número 18 ao versículo 20, uma revelação de Deus também para os nossos corações. Diz-nos assim, Atos 27, 18 em diante. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós uma grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Atos capítulo 27 relata a história de quando Paulo estava indo em direção à Itália. Ele precisava estar diante de César para um grande julgamento. Havia um propósito de Deus naquela viagem. Porém, o texto diz que Deus olhou para Paulo e disse: Paulo, diga aos comandantes, diga ao chefe do navio, diz ao piloto que não é momento de partir nessa navegação. E o texto diz que daquela viagem eles não deram ouvido para Paulo. Ouviram aquelas outras pessoas que tinham experiências na área de navegação. Abandonaram a questão de Paulo e quiseram acreditar e decidiram acreditar nas pessoas comuns que nem tinham Deus como Senhor e nem como orientador. O texto diz que no meio da viagem houve uma grande tempestade. A embarcação em que Paulo estava prestes a afundar, quando de repente Paulo se levanta no meio daquelas pessoas prisioneiras, no meio dos donos do navio, do piloto, de todos os que estavam ali, dos tripulantes daquela embarcação. E ele diz: gente, o Senhor me disse que não era para nós sairmos para essa viagem, mas vocês desobedeceram não a mim, mas à voz de Deus. E o texto vai dizendo, onde nós lemos, que eles então tentavam com as suas próprias forças se salvar. Eles tentavam lutar contra a tempestade. E o texto diz que já passavam vários e vários dias, eles naquela embarcação, tentando resolver o problema da navegação, lançando os pesos fora do navio, a armação do navio. Eles estavam num momento de caos, no momento de tempestade. E não é assim? Quantas vezes nós desobedecemos uma ordem de Deus e acabamos entrando ou nos enfrentando ou enfrentamos problemas na nossa área sentimental, espiritual, financeira, emocional. É assim quando nós desobedecemos a ordem de Deus. Nós pagamos um preço caro. E é isso que estava acontecendo nesse texto. Mas a Bíblia diz que chegou um momento em que eles não sabiam mais para onde ir. Eles não sabiam mais para onde navegar. E o texto vai dizendo, a história vai dizendo que eles já estavam vários dias à deriva. E o que é estar à deriva? Estar à deriva é quando você perde toda a sua direção, é quando você perde toda a sua esperança e você se entrega a umas canções que são cantadas aí, que diz: deixa a vida me levar, ó vida leva eu. Muitas pessoas estão assim, o problema está empurrando ela para um lado, ela está indo para o lado onde o problema está empurrando. O problema está empurrando ela para a direita, ela vai para a direita. A dificuldade empurra ela para a esquerda, ela vai para a esquerda porque ela desistiu de lutar. Mas hoje eu venho aqui como um profeta de Deus trazer essa palavra para o teu coração e dizer para você: volte a remar, volte a lutar contra a tempestade. Porque na época eles não queriam mais navegar, eles não queriam mais lutar contra a tempestade, porque quando eles olhavam para cima, eles não conseguiam ver estrelas, eles não conseguiam ver o sol e eles não conseguiam ver a lua. O que isso significa? Significa que naquela época a única forma de orientação para as navegações ou para as viagens era através da lua, do sol e das estrelas. Agora, por causa da tempestade, do temporal, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar o rumo para onde ir. É assim na nossa vida. Muitas vezes a tempestade se posiciona em cima da nossa casa e tenta nos impedir de alcançar os nossos ideais ou chegar nos nossos objetivos. A Bíblia dá referências sobre estrelas. Lá no livro de Gênesis, capítulo 22, diz-nos o texto bíblico que Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, a promessa que eu te faço é uma promessa tão grande como as estrelas que estão apregoadas no céu. Assim vai ser a sua descendência, Abraão. Então, nós temos a referência de que estrela é promessa, é o símbolo
versículo da promessa. Aqui eles não conseguiam ver as estrelas, por quê? Porque havia uma nuvem de tempestade entre eles e as estrelas. É muitas vezes assim, a função das nossas dificuldades, em tirar o nosso foco, em completamente nos apagar ou tentar tirar a nossa visão. Hoje eu venho como um profeta de Deus dizer a você que a única coisa que permanece entre estrela, nuvem e tempestade são as estrelas. Mateus capítulo 24, Jesus bem disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Todas as promessas que Deus fez na sua vida, na vida da sua família, não vão passar, não tem data de validade, não vão cair por terra. Fique firme, espere o momento certo. E o texto diz que para esperar, eles lançaram 4 âncoras. 4 âncoras eles lançaram para se manterem firmes no momento daquela dificuldade. Eu convido você que está me assistindo agora, que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo, preste bem atenção. Lance 4 âncoras, porque a âncora ela só pode se firmar em algo que está debaixo das águas, ou seja, na rocha, em rochedos, no Recife. Por isso, há uma palavra que diz que Jesus é a nossa rocha. Há uma palavra que diz que o Senhor é a nossa segurança. O salmista do Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, ele me tirou de um charco de lodo, untou os meus pés e me pôs firmado sobre uma rocha. O Senhor quer que você se firme nele para passar esse momento de tempestade. E eu estou aqui dizendo através da palavra, essa tempestade da sua vida vai passar. Não tome decisões precipitadas, não tente tomar decisões segundo a tua vontade. Fique tranquilo, espera no Senhor, porque o Senhor vai fazer o milagre, vai entregar a bênção e vai fazer o que você precisa. Entenda bem, a tempestade sempre passa. O temporal tem data de validade, mas as promessas de Deus e a palavra de Deus nunca vão passar na sua vida. Fique com a palavra, fique com Jesus. Ele é o único que pode fazer você vencer em meio a tantas tribulações. Recebe essa palavra na tua vida, porque o Senhor vai fazer você vencer. O Senhor vai fazer você chegar do outro lado, são, sadio, com vida e com força. E o texto diz que ninguém daquela embarcação morreu, os que permaneceram junto com Paulo. Eu tenho uma palavra de Deus para você e guarde ela no teu coração. Toda a tua família pode ser alcançada pelo propósito que Deus tem na tua vida. Toda a tua família pode ser salva porque Deus te ama, Deus tem um plano com você. Mas fique firme, a tempestade vai passar e quando você olhar para cima, você vai ver o sol da justiça raiando de novo na sua casa, na sua família, no seu ministério. Fique firme e guarde essa palavra no teu coração, porque permitindo Deus, estaremos outra vez entregando a você uma revelação nova para você caminhar mais um pouco com Deus. Deus te abençoe, fique firme e que a paz do Senhor te acompanhe. Deus abençoe.